Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom encontrá-lo aqui. A primeira coisa que você vai fazer antes de iniciar essa aula é ir aqui embaixo onde tem o botãozinho inscrever-se. Se inscreve aí, aperta aí. Depois que você tiver devidamente inscrito, você vai embaixo e você vai clicar onde tem um like. Clica no like aí. Já fez isso? Então vamos começar a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o Egito Antigo. O Antigo Egito se localizava no continente africano. E para iniciar o nosso assunto propriamente dito, vamos fazer uma análise dos povos que chegaram para habitar naquela região. O historiador Heródoto escreveu que o Egito é uma dádiva do Nilo. A palavra dádiva quer dizer presente. Ele escreveu isso porque o Egito está localizado às margens do rio Nilo. Veja esta imagem aqui. Como você pode perceber, lá atrás você está vendo muitas dunas de areia. Está vendo aí, ó? Esse aqui é o famoso deserto. Mais adiante fica o deserto do Saara. Ou seja, é impossível haver vida no meio de um deserto. E isso você já deve acompanhar nos desenhos animados, nos filmes, onde aquele camarada está no meio das dunas. Água, não é verdade? Então, se não houvesse este rio, que é o rio Nilo, seria impossível haver uma civilização morando aqui. Afinal de contas, sem água não era possível você plantar. Imagine você viver em um lugar onde só fosse areia, onde só fosse deserto. Você não teria água e nem alimento. E no continente africano existiam diversas formas de organização. Nós vamos ver agora as três principais delas. A primeira delas eram as aldeias, pequenas aglomerações, poucas pessoas residindo ali, e todos estavam reunidos sob o comando de um líder. Esse líder, ele julgava os casos que aconteciam ali, ele resolvia os conflitos, ele distribuía terras para quem não tinha, ele comandava os guerreiros também quando haviam as guerras, os conflitos. E veja bem, esse líder não governava sozinho. Havia um conselho de homens e estes homens ajudavam esse líder a comandar. É necessário dizer para vocês que as pessoas elas se orientavam, esse conselho junto com esse líder, né, através da crença religiosa que eles também possuíam. Eles acreditavam nos espíritos da natureza, acreditavam nos antepassados mortos e para esses eles dirigiam suas preces. O segundo tipo de organização eram as cidades-estados. Se chamavam assim porque já não era uma aldeia pequenininha, era uma cidade. E nesta cidade eles possuíam mercados, haviam pessoas praticando comércios, comerciantes, havia um centro comercial, haviam artesãos, agricultores, pastores. Por que é que se chamavam cidades-estados? Porque cada cidade que começou a se formar à beira do rio Nilo tinha o seu próprio rei que comandava aquela cidade. Não eram cidades dependentes umas das outras. Ali também havia o reino, que pode ser definido como uma reunião de várias aldeias ou de várias cidades. Então, de repente, aquelas cidades-estados viram a necessidade de se unirem a outras cidades-estados. E assim, eles ampliaram o seu território, possuindo apenas um rei que iam comandar todas aquelas cidades. Então elas deixam de ser cidades-estados e se tornam em um reino. Além disso, tem uma outra forma de governo que é bem mais poderoso. E essa forma de governo se chama império. O que é que vai caracterizar um império? Um conjunto de cidades ou uma região que está subordinada, preste atenção nisso aqui, ao governante da cidade mais poderosa. Então você imagine uma cidade pequenininha. Ela vai crescendo, o exército dela fica fortalecido. E essa cidade marcha e conquista outra cidade vizinha. Depois conquista outra cidade mais ao norte. Depois outra cidade. Ele vai ampliando o seu território através de guerra. O território fica tão imenso, tão grande, que aí é considerado como um império. E os imperadores costumavam fazer guerra para conquistar mais território e fortalecer os seus domínios. E essas aldeias que se formaram ali, às margens do rio Nilo, elas se chamavam nomos. Os nomos
eram governados por um rei que se chamava Nomarca. Com o passar do tempo, eles começaram a disputar. Ah, eu quero ficar mais próximo ao rio, eu estou muito distante. E aí, claro que foi havendo guerras. Quanto mais guerras haviam, você sabe que tem um lado que é vencedor, você sabe que tem um lado que é perdedor. Então, o lado vencedor conquistava, subjugava aquele que perdeu a guerra. E assim, aquele que perdeu a guerra passava a fazer parte do reino daquele que conquistou, daquele que venceu a batalha. E depois de tantas guerras, depois de muitos anos, só restaram dois reinos no Egito: o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. E quando eu falo Alto Egito, eu estou me referindo à parte mais alta do Egito. Quando eu falo Baixo Egito, eu estou me referindo à parte mais baixa do Egito. Isso é o aspecto geográfico. O rio Nilo nascia no Alto Egito e descia e desaguava no Baixo Egito, tá bom? É um rio que está descendo. Então, o reino do Alto Egito ficava aqui, o reino do Baixo Egito ficava na parte baixa. O Alto Egito estava localizado ao sul. O Baixo Egito estava localizado ao norte. E quando foi um dia, esses dois reinos que sobraram entraram em conflito. O rei Menés, que morava aqui no Alto Egito, desceu com suas tropas e ele fez guerra contra o Baixo Egito. E naquele dia ele venceu o Baixo Egito e unificou o reino. O Egito se tornou um só reino. Quando Menés fez guerra ao Baixo Egito, ele unificou essas coroas. É como se ele tivesse colocado esta coroa dentro dessa. E aí a coroa ficou desse jeito aqui, ó. Tá? A unificação das coroas. Então você tem essa imagem aí da coroa do Alto Egito, do Baixo Egito, que deixou de existir porque Menés conquistou o Baixo Egito e fez do Egito um só reino. Aqui inicia a grande dinastia dos grandes faraós. E a história do Egito, você pode conferir isso na página 71, ela está dividida em 3 períodos. O primeiro deles é o Antigo Período, que vai de cerca de 2.680 a 2.180 anos antes de Cristo. Esse período aí é marcado por estabilidade política. Nós não vemos guerras, nós não vemos grandes conflitos. Foi uma época de paz, de estabilidade e de grande progresso econômico. O Egito viu muita riqueza. O segundo período é o médio, cerca de 2040 a 1780 a.C., período em que os egípcios expandiram seu território em direção ao sul. Lembre-se, o sul é o Alto Egito. Então eles foram ao Alto Egito e começaram a expandir o seu território. De que maneira? Fazendo guerras aos povos que viviam ali, subjugando aqueles povos. Aqui nós estamos falando de um império que está sendo formado. Lembre-se do conceito de império que eu expliquei para vocês. Intensificaram seu comércio com a Núbia. Núbia era uma região que havia ali no Egito, onde eles intensificaram seu comércio, eles venderam seus produtos, mas eles também compravam produtos da Núbia. Essa região, a Núbia, era habitada por povos negros. E logo, logo nós veremos, né, o surgimento de faraós negros. E é uma região também rica em minerais. E o que se destacava na Núbia era o ouro. Apesar da prosperidade material, o Egito se enfraqueceu. Sim, era prosperidade material, porque afinal de contas eles agora tinham riqueza. Mas ele se enfraqueceu por causa de quê? De disputas pelo poder entre os próprios egípcios. Jesus Cristo uma vez disse que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Eles estavam enfraquecidos pela disputa interna, não pelas disputas externas. Então, os Hicsos, que eram povos, gente, lá da Ásia Central, olharam para os egípcios e disseram: opa, eles estão brigando entre eles, eles estão divididos. Esse é o momento de nós entrarmos lá e conquistarmos o Egito. E os Hicsos vieram com tudo, atravessaram o deserto, que eu mostrei para vocês a imagem, e invadiram o Egito. E ficaram no Egito por 170 anos. Depois dos 170 anos, nós teremos então o outro período da história do Egito, que é o do Novo Império, que vai de 1580 a 1070 a.C. Esse período inicia-se
com a expulsão dos Hicsos. É isso que vai marcar um novo período. Os Hicsos vieram, governaram por 170 anos, e aí os egípcios finalmente vão se livrar dos Hicsos e vão expulsar, vão dar um chute no traseiro deles. Os faraós do novo império organizaram um poderoso exército, sim. Eles aprenderam a lição, eles disseram, olha, nós estivemos sob o jugo desse povo, outros povos podem aparecer. Então vamos fortalecer nosso exército, vamos ampliar, vamos fortalecer, vamos comprar mais armas, fabricar mais armas, enfim. E aí ele formou um poderoso exército, com muita cavalaria, carro de combate, e foram conquistar o reino de Cush, que nós ainda veremos aqui nesse canal. E quando eles ocuparam o reino de Cush, disseram, agora a gente está com tudo, nós somos valentes, fortes, vamos continuar a nossa conquista. E aí eles foram para o norte, começaram a conquistar a Síria, a Fenícia, depois conquistaram a Palestina. Gente, eles estenderam os domínios dele até a Mesopotâmia. Aqui no meu canal, se você quiser aprender mais, eu falei sobre a Mesopotâmia, onde tem dois grandes rios, que é o rio Tigre e Eufrates. Ou seja, o Egito se tornou um grande e poderoso império. E como é que funcionava essa sociedade? Primeiro, se você tivesse nascido lá pobre, você provavelmente iria morrer pobre, porque a chance de ascensão social, de crescer, eram mínimas, tá bom? Ali havia a figura do faraó, que era o líder supremo. Na verdade, o faraó não era nem visto apenas como um rei, ele era visto, na verdade, como uma divindade, o Deus vivo que reinava sobre toda a terra do Egito. Eles acreditavam na vida após a morte, por isso eles tratavam de mumificar. Eles pegavam os corpos que haviam sido mortos e tratavam de preservar esse corpo, porque eles acreditavam que se esse corpo apodrecesse e deixasse de existir aqui, não tinha mais chance de você voltar à vida, tá bom? Então Faraó era considerado como o próprio Deus, ele comandava o exército, ele comandava o Egito, ele na verdade era considerado dono das terras do Egito, tá? E nesse período eles construíram as grandes pirâmides, como a pirâmide de Quéops, Quéfren e Miquerinos. E aqui estão as pirâmides de Quéfren, Quéops e Miquerinos. Agora vamos analisar a pirâmide por dentro. Qual era a função da pirâmide mesmo? Era colocar o corpo do faraó, dos servos do faraó, da família de faraó, devidamente mumificados, para que pudessem esses corpos serem protegidos. E não era somente o corpo do faraó que era colocado ali dentro. Vou mostrar aqui por dentro. Isso aqui é a imagem do faraó Tutankhamon. Tá vendo aí? O momento em que o túmulo dele foi aberto, né? E eles encontraram dentro ali também os pertences desse faraó. Olha aí, as coisas, os carros, as carruagens, as estátuas, os objetos, copos, enfim, isso aqui é dentro, tá? Depois do faraó, a maior autoridade era o vizir. O vizir comandava a polícia, a justiça e a arrecadação de impostos por todo o império. Depois do vizir, nessa pirâmide de poder, haviam os escribas. Os escribas ocupavam posição de destaque, trabalhavam para o Estado, para os templos religiosos, para o exército. Gente, esse vizir, ele era separado para aprender alguns ofícios desde os seus 5 anos. Como o nome diz, escriba é para escrever, mas não era só para escrever não, tá bom? Então ele tinha que aprender a leitura, a escrita e também o cálculo. Ele tinha que ser responsável pelos gastos que haviam nesses locais. Controlavam toda a vida econômica do Egito dessa forma. E logo abaixo dos escribas estavam os sacerdotes, que eram responsáveis pelos serviços religiosos, que era peça fundamental e muito importante do Egito. Tanto é que o próprio faraó era considerado um deus vivo. E como era essa religião no Egito? Era politeísta. A palavra politeísta quer dizer vários deuses. Poli, vários. Theo, Deus, politeístas. Eles acreditavam na existência de vários deuses, várias divindades. E essas divindades, elas possuíam aspectos diferentes. Elas eram
antropomórficas, ou seja, possuíam formas de homem. Então havia um Deus com formato de homem. Elas eram zoomórficas, possuía forma de animal, deuses com forma de animal. E elas eram antroposomórficas, ou seja, deuses que possuíam aspecto animal e humano. Por exemplo, você olhava para o deus Osíris. Ele tinha a forma de um homem, você via um rapaz, um homem. Você olha para o filho dele, que era Horus. Horus, ele tinha o corpo de homem, mas a cabeça dele é de um falcão. Mistura de homem com um animal, antroposomórfico. E havia também deuses que tinham apenas o formato de um animal, como Anubis ou como Apis, que era uma vaca sagrada. E abaixo de toda a camada social estavam os felás. Os felás eram os camponeses, assim chamados no Antigo Egito. E depois dos felás ainda haviam os escravos. Lembra da história lá de Moisés, do povo hebreu sendo subjugado pelo povo do Egito? Pois é, os felás constituíam a maioria da população. Isso quer dizer que a maioria do povo egípcio não era rico, não tinha grande poder, mas era pobre e vivia abaixo daquela camada de estratificação social que eu acabei de falar para vocês aqui. Eles recebiam apenas uma pequena parte do que plantavam, e dessa pequena parte, eles ainda tinham que pagar um imposto em produto para o faraó. O faraó mandava recolher lá para os armazéns deles. E eles eram obrigados também a trabalhar para o governo nos dias de folga. Trabalhar em quê? Abrindo estradas, limpando o canal, transportando pedra, construção de túmulo, de templos, de palácios. A vida dos caras não era brincadeira, não. Tem essa imagem aqui, ó, os bichinhos tudo trabalhando. E você, gosta de trabalhar? Ajuda seu pai e sua mãe em casa? É isso aí. E essa foi a nossa aula de hoje. Agora, preste muita atenção. Vai aqui abaixo onde tem a palavra descrição. Aí você vai encontrar algumas questões para você responder em sua casa. Responda essas questões, encaminhe para o seu professor de acordo com a orientação que ele te der, tá bom? Muito obrigado por sua participação aqui. Beijo no seu coração. Se inscreve no canal. Não se esquece disso, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!